Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal ESG Inside. Hoje, na edição do nosso podcast do ESG Inside, nós estamos com o Reinaldo Bugarelli. O Reinaldo ele é secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTIA+, ele também é sócio-diretor da SAI Consultoria, professor e autor do livro Diversos Somos Todos, Valorização, Promoção e Gestão da Diversidade nas Organizações. Reinaldo, muito obrigado pela sua participação em nosso podcast. Eu que agradeço, estou honrado, viu, Claudinei? E morro de inveja porque você conversa aí com uma turma que eu gosto tanto sobre esses temas de ESG, sustentabilidade, então é uma honra, viu, estar aqui com você. Perfeito. Reinaldo, hoje a gente está vendo aí uma série de renúncias em relação a metas ambientais e sociais, né, de algumas empresas, né? Como você vê essa decisão dessas empresas em revisar políticas inclusivas, que justamente ocorre agora com um cenário de pressões de setores conservadores aí globais, né? E muitas vezes impulsionado por discursos radicais, né? Eu acho que a gente não deveria nem usar o termo conservador, porque eu sou conservador. Eu acho que o que é ser conservador, né? Essa turma é de extrema direita, viu? E aí é uma pena, né, que a gente veja nos Estados Unidos essa onda, e você vê por que é extrema direita? Porque vem contra direitos conquistados, sobretudo os direitos humanos. Diversidade, por exemplo, é um tema da agenda ESG, e como tudo nessa conversa de negócios sustentáveis, penso eu, é uma agenda de direitos humanos. Quando você vê a negação a proibição, quando você vê um presidente, né, de um país dizendo aqui não pode, aqui só tem homem ou mulher, não pode ter pessoa trans nós não vamos respeitar na prisão, em qualquer, enfim. Isso é a extrema direita. É bom que a gente identifique para entender. Tem um movimento político, nós estamos inseridos nesse movimento político e as empresas estão tendo que se posicionar. Agora, é muito difícil, né, Claudinei, para as empresas lá nos Estados Unidos ter que enfrentar o governo. Algumas, diria até que por enquanto a maioria, está enfrentando, está dizendo não, para nós essas questões são de valores e aí é inegociável, né? A gente tem que se adaptar ao que o Estado está dizendo no sentido das leis, das normas, mas nós não queremos abrir mão daquilo que é valor para nós, né? A gente Tomara vê, que o Brasil seja assim também, né? exato. A gente vê justamente essa situação, né, que enquanto alguma parcela da sociedade apoia os avanços de inclusão, né, como vem ocorrendo até agora, agora aparecem algumas se opondo a essa criação, né, de empresas que têm essa perspectiva de inclusão e alguns até liderando movimentos contra essa inclusão que hoje a gente considerava como um ganho, né, uma um avanço, né, na política das empresas, né? Como é que você está avaliando É, essa situação, esse desafio de duas frentes aí se atacando? era uma polarização que a gente, no mundo empresarial, a gente não queria se envolver, né? Dizer, não, isso daí é a polarização que tem no país, a gente não quer entrar nessa. Agora as empresas estão percebendo, não, está dentro do próprio ambiente de negócio. E nós vamos ter que se posicionar. Aí que a gente vai ver essa questão de afirmar valores. Valor é o que pesa na hora de você tomar decisão, de realizar escolhas, ter princípios, ter valores. Você vê como isso transcende a questão de esquerda, direita, de conservador ou menos conservador, mas coloca um limite para as questões ligadas a desrespeito à dignidade das pessoas. Por isso a questão dos direitos humanos é sempre bom lembrar, né? O tema da diversidade, ele traz consigo essa mensagem, essa prática da inclusão de quem está do lado de fora. No caso brasileiro, que a gente tem uma desigualdade das mais acentuadas do mundo, diversidade tem feito muito bem para o mundo dos negócios, né? Seja para as empresas como empregadoras, para a empresa como aquela que contrata, né, serviço, que compra, porque tudo isso são oportunidades de enfrentar a desigualdade que a gente tem. E é uma desigualdade baseada, aí vem a contribuição da diversidade,
em características e não em competências, né? Então as mulheres ganham menos, não porque são incompetentes, mas porque são mulheres. As pessoas negras estão do lado de fora, não por falta de competência, mas por falta de combate ao racismo, às discriminações todas, os preconceitos, estereótipos, essa coisa toda. Então, diversidade nos ajuda a criar esse ambiente de trabalho e de relacionamento com stakeholders melhor, porque você passa a enxergar melhor a realidade onde você opera as atividades, você passa a incluir gente, você ajuda a sociedade nesse combate à desigualdade, mas você traz para dentro sempre coisas boas. Você sai daquela indiferença de dizer, não, eu abri a porta, eu contrato gente. Fala, mas que gente? Né? Porque a gente tem história de vida, tem perspectivas e tal. Eu sempre frisei, sempre gostei e me encanto com o tema de diversidade. Há 47 anos que eu estou nessa questão, né? Desde jovenzinho aí, ligado a organizações, tá? Os últimos 27 anos no ambiente empresarial, sempre pelo lado da riqueza da diversidade, não só pela dor, né? Que a indiferença a pessoas, a rejeição a esse tema gera muita dor, é claro. Mas eu não me manteria esse tempo todo no tema se a gente não olhasse para esse lado da riqueza. E as empresas vão percebendo isso. Ter que agora escolher por uma questão ideológica, de onda, de moda, de movimento, de momento, né? Ter que dizer, tá bom, não vamos mais falar das minorias, não queremos mais, todo mundo é igual, volta, né, para uma conversa que nunca gerou nada de bom, né? Nunca gerou justiça, nunca gerou um ambiente bacana para todo mundo, não é só para as minorias, é para todo mundo. Você voltar para essa conversa agora é muito triste, né? Triste para a sociedade, triste para a humanidade, mas triste para o negócio, para a empresa. É a empresa optando por ganhar menos, por ter menos lucratividade em nome de adesão a ideologias, né, da discriminação que não leva a lugar nenhum. A agenda ESG, claro que ela está sendo questionada aí, como você falou, né? Tá vindo tudo junto. Mas sempre foi um movimento, né, Claudinei? Você que está sentindo isso aqui nesses diálogos que você faz, a gente sempre teve essa dimensão política, política no sentido das escolhas que a gente faz. Quando você vê o nosso trabalho, nós especialistas, consultores, lideranças de organizações, mas quando você fala com lideranças empresariais, coisa, você tem ali uma escolha. A empresa podia ganhar dinheiro sem prestar atenção na poluição que ela gera, sem se enxergar como parte do problema. Só falar outras coisas. E a gente vê que essa turma tem uma escolha aí que a gente vai ter que ajudar as organizações, as empresas, as lideranças empresariais a fortalecer essa escolha, né? Inclusive porque, por exemplo, a gente já sabe que a diversidade é um pilar não só para a sustentabilidade, mas ela também se conecta à inovação, à reputação da empresa e, obviamente, como você colocou, o engajamento social, né? Existe algo em pesquisas que mostra que uma empresa diversa ela é bem melhor sucedida no seu trabalho, no seu mercado, né? Não sei se você vai querer que você aborda isso também no seu livro, Sim, né? sim, no livro tinha um curso, alguns cursos que eu dei aula de inovação que a turma começou a me chamar porque percebeu, evidente, né, toda a teoria de inovação, toda coisa sempre traz diversidade. E é de uma maneira muito simples, viu, essa adição de valor, no sentido assim, você deixa de ser indiferente às pessoas. Que pessoas? Não é só as minorias. Mesmo aquele menino rico, bem nutrido, bem formado, né, que é a menina dos olhos aí de muitas empresas, fala, só quero gente de faculdade de primeira linha, também esse cara passa a ser mais valorizado, porque ele não é uma massa ali amorfa, sem, né, cor, sem vida, sem coisa. Ele tem uma história, ele tem uma perspectiva, e ela se junta com outras histórias de vida, outras perspectivas, claro que isso enriquece a análise, enriquece a tomada de decisão, enriquece a maneira de você se conectar melhor com o teu tempo e lugar, né? É muito simples, ao mesmo tempo é complexo, porque fazer a gestão de pessoas com esse olhar da pluralidade, de dar valor a essas histórias de vida, torna a coisa complexa, mas não impossível. Aí que vem a adição de riqueza. A turma, por exemplo, no tema LGBTI+, morre de medo das demandas que vêm junto com a comunidade toda, e sobretudo pessoas trans.
Fala, mas é nessas demandas que mora a inovação. É ali que a gente pode aprimorar todo o nosso processo de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, repensar as paredes da empresa, repensar as regras, as coisas. E sempre diversidade fortaleceu, ela deve fazer isso, gestão, mas ela, sempre que você traz a pluralidade, você tem que descobrir aquilo que é essencial. Então, ela sempre fortaleceu o código de conduta da empresa. Ela sempre fortaleceu a identidade organizacional, missão, visão, valores, porque se você não tem um teto, vira uma bagunça, vira um vale tudo. Cada um tem uma demanda, cada um tem um jeito de ser, uma coisa toda. Onde que a gente vai encontrar o nosso ponto em comum na organização? Na identidade dela. Se eu estou aderindo a essa organização, tenha eu a característica que for, eu estou aderindo ao modo como a gente escolheu de viver, de ganhar dinheiro, de fazer o negócio acontecer. Isso você vê, nem estou falando de ESG, porque ESG, como tema aí dos nossos investidores, as coisas, ele acrescenta escolhas nessa maneira de ser, de falar, eu sou parte do problema, eu sou parte da solução, eu quero fortalecer esse lado, parte da solução, para a gente ajudar a nossa empresa, mas também a nossa sociedade, o planeta, rumo a uma agenda de desenvolvimento sustentável que nos convida a todos, né? Todas as pessoas estão convidadas aí para isso. Escolhas, momento de boas escolhas, né? E você, como professor, né, como é que você acredita que é possível convencer as lideranças sobre essa necessidade, né? Que a diversidade ele é um compromisso que não só fortalece os resultados, mas também a cultura organizacional da empresa, ou seja, também é um bom negócio para a empresa, né? Olha, eu tenho uma pedagogia, vamos dizer assim, mas na verdade são princípios, né? Então é muito pessoal, mas eu acho que dá para compartilhar. Claudinei, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e lembrando disso. Eu nunca usei uma planilha de Excel com os resultados das pesquisas da McKinsey, por exemplo, que são muito legais, para mostrar, olha, você, liderança da empresa, sobretudo quando eu converso com o CEO, a CEO, o dono da empresa, coisa. Eu nunca comecei a conversa pela planilha, que ela existe, ela é ótima, ela mostra a adição de valor. Eu sempre procurei fazer uma conversa sincera, olhando para essa pessoa, tentando descobrir com ela ali o valor da diversidade. Eu nunca escondi que isso é um tema de direitos humanos. Não, isso é de negócio. Ou aquelas frases, além de ser direitos humanos, é negócio. É negócio porque é direitos humanos porque é negócio. Não existe uma coisa ou outra, porque senão a gente está dizendo que o negócio é sujo, é humano, é coisa e não. Então, essa conversa, ao longo desses meus 27 anos no ambiente empresarial, sempre funcionou. Aí eu escuto o retorno da liderança empresarial, né? De confiar, de ter coisas. Eu digo isso porque é o meu jeito de fazer, sem abrir mão daquilo que eu acredito. Eu não quero te vender um negócio, aí eu vou ter que mentir, vou ter que te florear, vou ter que te levar. Eu acho que uma conversa. Uma planilha, né? Aí você mostra lá, você começa a conversa dizendo quanto você vai ganhar. Não sei, eu não vi no Brasil, aí isso até é um defeito nosso aqui, latino-americano. A gente até precisa caminhar mais para o lado do negócio do que para o lado do valor. O lado do valor sempre engajou mais do que você falar, tá, então, exatamente porque é valor, pense no seu negócio por isso. Como é que eu vou me relacionar melhor? Como é que eu vou desenvolver um plano de negócio que contemple esse meu jeito de ser que eu escolhi? O americano, ele começa por outro lado. O europeu tem um pouco essa nossa pegada, mas também há muitos anos, né, mais prática, mais traquejo, eles olham para a questão do negócio de uma forma mais integrada. Eu acho que um modelo para a gente olhar como conduta tem sido europeu, estou generalizando, claro, porque a Europa é plural, mas a gente aqui precisa caminhar nisso, falar exatamente o que é valor. Eu estou dentro de uma empresa, eu preciso ter resultado. O mesmo valeria para uma ONG, né? O mesmo vale para uma escola, vale para qualquer tipo de organização. Você pensar, se é valor, eu preciso buscar o resultado com base no propósito, né, que é o que eu defini, aqui que eu vim, né, por que eu existo, e fazer isso ter resultado para a empresa. Resultado, às vezes, é o dinheiro no caixa, no final do dia, resultado é reputação, resultado é contratar bem, é atrair pessoas, é você diminuir o número de queixas na justiça.
contra você, em função de você não saber lidar direito com clientes, maltratar cliente, maltratar empregados, número de assédio, quanto que uma empresa gasta, né? Quando ela é indiferente às pessoas, quando ela olha para as pessoas como mão de obra, né? E dizer, não são mão de obra, são pessoas. Você vê como é uma coisa ligada na outra, parece simples, mas como tem sido difícil para a humanidade, né? E para nós do ambiente empresarial achar um caminho que mostre, olha, está tudo integrado, eu tenho essa conduta, eu vou diminuir o meu custo com água, eu vou diminuir o meu custo com o esforço que a empresa faz e como está fazendo, é a preocupação número 1 dos brasileiros, né, segundo do mundo empresarial brasileiro, segundo a pesquisa da PwC, é a tal de pessoas. Não tem pessoas qualificadas, tal. Fala, então, né, se você olhar para a diversidade do nosso país sem essa lente da discriminação, você vai achar gente talentosa para trazer para o negócio, isso é bom, né? E você conhece, assim, não sei se algum benchmark, né, que reforça esses casos de sucesso aí, que trazem impacto positivo, né, com a adoção de diversidade no ambiente corporativo? Você teria algum exemplo? Muitos. Mas aí é legal que a gente institucionalize, né, para além da minha visão pessoal, o que a gente fez no Brasil? Nós criamos o Instituto Ethos, de Empresa e Responsabilidade Social. Diversidade é parte lá é um dos pilares, né, da prática sustentável, e ali a gente definiu os indicadores. Eu ajudei nisso, viu, Claudinei, a definir esses indicadores, sacou? Tô desde a fundação lá do Ethos. Ali a gente foi evoluindo sempre atrás dessa coisa da prática, boas práticas ou práticas de referência, que são aquelas que apresentam resultados. Resultado, adição de valor para o negócio, para as pessoas, para a sociedade. Nos últimos anos, o Ethos definiu, junto com as organizações empresariais de diversidade, Mulher 360, a Rede Empresarial de Inclusão Social, focada em pessoas com deficiência, o Fórum LGBTI+, e outras organizações, a gente fez uma parceria agora nos últimos anos com a Época Negócios e tem ali indicadores muito concretos, um processo de avaliação, e já há anos que a gente tem ali um conjunto de empresas que se dispõem, né, a compartilhar, o que é um dos indicadores de boa prática, né? Uma empresa que faz lição de casa, mas não compartilha, ela não está ajudando o ambiente de negócios. Esse é o tipo de tema, como tudo na agenda ESG, que a gente precisa olhar, fazer lição de casa, mas compartilhar, estar junto, ocupar os espaços, influenciar a cadeia de valor, essa coisa toda. Então, acho que institucionalmente falando, a Ethos, Época Negócios, é bom. Veja lá o resultado do ano passado, está rodando agora a pesquisa para esse ano, que levanta isso, que a empresa apresente seus dados, que se olhe aquilo de perto, e ali tem as referências gerais. O ano passado, por exemplo, a Dow ganhou como a empresa mais inclusiva do ano. Será que ela é a mais inclusiva? Das que participaram, e são ampliar a amostra, né? Essa é a tarefa. Esse ano a gente está conseguindo ampliar. Veja como o movimento americano no Brasil há sinais do contrário, que a gente tá, até gente que era quieta, calada com o tema, que falava, eu pratico aqui, fico quieto, eu estou vendo a necessidade que essa turma está sentindo de subir no palco, para dizer, eu tenho compromisso com a diversidade. Isso acalma o teu ambiente interno, porque você imagina, a turma está toda empolvorosa, dizendo, eu estou trabalhando numa empresa onde daqui a pouco eu vou ter que voltar para o armário, no caso das pessoas LGBTI+, mas também vale para as pessoas negras, para as mulheres, para coisa que esse olhar de desprezo para a diversidade significa que você vai abrir mão das oportunidades, da busca por oportunidades iguais para todo mundo, né? Inclusive porque hoje os jovens querem trabalhar em empresas que têm um contexto, né? Que têm objetivo, que têm um objetivo maior do que simplesmente um recurso financeiro, né? A busca por recurso financeiro. Elas querem uma empresa que esteja compromissada com os valores que ela acredita para si própria, né? A busca de sentido, significado, né? Exato. Só que aí também a gente não pode exagerar, Claudio, porque você também tem a juventude fascista, né? Você também tem uma juventude que fala, eu vou trabalhar nessa empresa que fica lacrando. Lacrou por quê?
porque botou uma pessoa negra onde só tinha brancas. Aí já acha isso o fim do mundo. Fala, nossa, a primeira pessoa negra que aparece ou na propaganda, ou como diretor de uma empresa, que são raríssimas as pessoas negras, ainda em cargo de liderança. Então você tem essa parte, uma tendência de uma juventude que vem sim pressionando. Quando você olha para a empresa, a quem que interessa essa, né? A quem que ela vai se interessar mais? Por aquele jovem que cria caso, que chama tudo de lacração, que tudo para ele é mimimi, ou aquela outra pessoa mesmo, branca, sem deficiência, hétero, cis, bem nutrida, blá, 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 que tem uma sensibilidade, vamos dizer, social não é para a desigualdade, o social para a qualidade das relações. Quem que interessa? Quem que é considerado talento para a empresa? Se essa pessoa vira as costas para a gente, é isso que tem preocupado as empresas, porque ela não quer aquela outra encrenqueira que vem achando que a vida é a rede social, onde ela fica lá xingando o mundo. Eu estou falando mais dessa juventude fascista, mas cabe para todo mundo, né? Essas posturas arrogantes, vamos dizer, né? Ou encrenqueiras. Para a empresa interessa essa juventude que está vindo com uma sensibilidade para poder trabalhar. Está perdendo. Eu tenho escutado já nesses dias, eu falo, calma, espera, olhe direito o posicionamento da empresa lá, gente querendo abandonar a empresa ou gente já dizendo, olha, eu quero arrumar emprego, mas não nessas empresas que estão dizendo que não gostam de diversidade. Porque é uma mensagem forte, né? Você pode ser contra a diversidade. Você está falando de ações afirmativas, o que está falando? Porque não gostar de diversidade é não gostar de gente. Onde tem gente, tem diversidade, né? Onde tem diversidade, tem gente. Gestão da diversidade é gestão de gente. Quando você abandona isso, você tem que explicitar direitinho, falar do que mesmo que você está falando, porque senão vai perder. Está perdendo já, viu? Está perdendo. Reinaldo, além de liderar o fórum, né, você atua como conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República e do Conselho de Transparência e Integridade da CGU, né? Como é que você avalia as iniciativas do setor público em relação à inclusão? Tudo isso por conta do fórum. Eu perguntei lá para o ministro Padilha, né, quando teve a posse do Conselhão, somos 164 brasileiros lá, brasileiras, e é uma honra, né, estar lá. E aí eu entendi, é por conta do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Olha que bonito, né, que movimento bacana num tema delicado, inclusive para o governo, e está lá. Olha, tem questões como todo governo, né? Esse governo é bem mais sensível para a questão da desigualdade, é um tema que o Lula vive trazendo, mas nós do ambiente empresarial, e lá tem várias pessoas, né? Liderança, gente, não como eu, né? Um servidor, um secretário de um fórum, mas empresários, empresárias e líderes de organizações empresariais, a gente tem sempre essa tarefa, né? De poder estabelecer um diálogo ali onde esses mundos se entendam. E a agenda ESG é o lugar, né, para gente comum, para a gente falar de ética, de tudo isso que a gente está falando como um projeto de país também, não só de empresa, de ambiente de negócio, mas um projeto de país. Esse governo tem isso. Há sinais de avanços em algumas agendas que aí me preocupa por o lado de cá. Por exemplo, o mundo da ética, a discussão de compliance, de coisa toda, veio na direção de diversidade com uma velocidade incrível que eu não vejo a liderança de programas de diversidade, os programas de diversidade percebendo isso, falando, puxa, olha, o governo está dando as pistas, aí é o CETIC, né, lá o conselho na CGU, é onde dá para sentir bem essa conversa sobre ética, integridade, anticorrupção, essa coisa toda. E então preocupa que as empresas precisam ir nesse ritmo, porque as normas internacionais estão tratando disso. Olha, quando a gente fala de ética, está falando de discriminação também. Você vê, nem sempre é meio óbvio, né, para quem trabalha com a questão ética, mas nem sempre teve tão explicitado. Outro movimento global, mas também chegou no Brasil e já chegou na época do governo Bolsonaro, uma lei, né, a 14.457, olha que a memória boa, ela trata de parentalidade, ela tratou de um monte de coisas e foi aprovada no Congresso e pelo presidente. E ela já tem ali o embrião da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho,
que trata de assédio e tal, mas ela põe já o assunto de segurança, que nas empresas a gente trabalha segurança do ponto de vista físico, né? Você não tropeçar lá numa caixa de ferramenta largada no meio do caminho. Essa lei da época do Bolsonaro, de 2022, já traz ali essa ideia, olha, segurança também psicológica. Você não só tropeçar na caixa de ferramenta, mas também não tropeçar numa piada, num comentário, numa coisa horrível lá que alguém esteja falando que te ofenda diretamente por conta da tua sensibilidade. Tá? É bacana esse momento. Isso a gente vai ter que avançar. Nas políticas públicas tem sinais ali, claro, de milhões de coisas que precisa avançar, mas tem esses sinais, por exemplo, a constitucionalidade das cotas, né, das ações afirmativas, na verdade, cotas está dentro disso. O Brasil assinou a Convenção Interamericana de combate ao racismo, de promoção da igualdade racial, que constitucionalizou as ações afirmativas. Não vou comparar lá com os Estados Unidos, desde os anos 60, essa coisa toda, mas a gente vem avançando nisso do ponto de vista do Estado brasileiro, não só do governo. São coisas que as empresas vão ter que correr atrás, né? Porque o outro lado a gente já sabe, fala, nossa, como é difícil, como é desencontrado, né? Como cada um pensa uma política, essa parte a gente já sabe, né? Como é difícil as políticas, a politicagem e não a política, né? No sentido, mas daí a gente já sabe. O outro lado que nos cabe é correr atrás, né? Você tem acompanhado bem e nos diálogos aí vem dessas normas internacionais, as normas nacionais que a gente vai conquistando. Como é que a gente faz com que as empresas não só participem disso, proponham soluções, mas também como é que elas atendem isso? Como é que a gente pode ter cota para pessoas negras nas universidades há tantos anos e o número de pessoas negras no ambiente de trabalho nosso, aí pegando todo o mercado de trabalho, ele não abraçou o resultado das políticas de ação afirmativa nas universidades, porque você formou pessoas negras nas melhores universidades, que são as públicas, um número expressivo, e isso não se refletiu no mercado de trabalho, sobretudo nas maiores, melhores empresas, no sentido de pagamento, né, de salários. Desafio não falta, né? Com certeza. Bom, Reinaldo, queria agradecer a sua participação em nosso podcast DSG Insight, e vamos conversando aí, porque acho que o assunto ainda não tem muito para conversar, e espero vê-lo aqui nos nossos próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigado. Eu e outros estamos às ordens. Uma alegria, viu? Falou. Obrigado, então. Obrigado.